Minha decisão agora é para valer, estou firme dentro do propósito e nada vai me impedir. Será que as pessoas que estão próximas a gente interferem nas nossas ações, comportamentos e decisões? Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista e mentor de mente e corpo leve. Há 20 anos a gente faz uma nutrição de verdade e atualmente a gente trabalha também com renovação de mentalidade, voltado para o emagrecimento e até mesmo, eu digo sempre, para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila. Pessoal, eu quero trazer aqui hoje para vocês situações que aconteceram durante a semana que vão contribuir aí para vocês. Uma delas é uma adolescente, ela tem apenas 19 anos, adolescente não, porque já é adulta, né? 19 anos, e ela está no preparativo ali para ingressar na universidade. E aí ela está se sentindo pressionada e com isso a ansiedade acaba comendo mais. E o detalhe, algo que me assusta é que ela foi ao psiquiatra, o psiquiatra entrou com medicação. E não é caso medicamentoso, tá? Eu não sou médico, mas pela experiência, pela conversa e o que a gente tem de entendimento, até mesmo pela ação prática de 20 anos aí, a gente percebe que não é necessário. Porém, o médico entrou ali com 2 ansiolíticos para ela. Isso me assusta porque uma jovem com apenas 19 anos já está sendo incentivada ao uso de medicação tão intensa. E a questão aqui é simplesmente uma pressão que ela vem sofrendo, principalmente dos pais ali, para a questão de ingressar na universidade, estudar. E ainda fiz uma pergunta a ela que foi o seguinte: mas quem está falando que você precisa estar pressionada desse tanto? Aí ela olhou assim para o lado, a mãe estava junto, né? E ela falou assim: meu pai. Eu falei: pois é, não, quando a gente se sente pressionado, de duas uma, a gente vai explodir. Se você estiver bem direcionado, você vai explodir na direção certa. Se você às vezes estiver somente sentindo pressão, você vai espanar. É a mesma coisa de você pegar ali um parafuso e pegando a rosca e colocando pressão, pressão até aquela rosca espanar. E quando ela espana, aí já não tem mais jeito. E aí eu até comentei com ela, falei assim: quando eu fui ingressar na universidade, eu fiz 1 ano de cursinho. Hoje eu tenho 20 anos de formado. Você acredita que depois de 20 anos eu ainda estaria fazendo cursinho? Ela: não. Depois então, não se preocupe. Faça o que precisa ser feito, estude todos os dias, tenha dedicação aos seus estudos, uma boa noite de descanso, treino e alimentação que você vai conseguir. Não se sinta pressionada. Tudo tem o seu tempo. Em Eclesiastes diz, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então a gente precisa compreender que se às vezes eu ainda não passei, nesse caso, é porque eu ainda não estou preparado para viver esse momento da universidade. E no processo também, de emagrecimento em algumas áreas da nossa vida, muitas das vezes nós queremos acelerar resultados, porém nós não estamos preparados. E uma coisa que me assustou também nessa jovem é que, como ela está um pouco acima do peso, ela foi ao endocrinologista e o endocrinologista indicou, obviamente, para ela o Mounjaro, e ela está pagando aí R$ 1.700. Eu falei assim: por que você não pega esses 1.700? Você já veio agora ao nutricionista. E investe também no personal. Você vai acelerar resultados incríveis. O grande desafio das pessoas, é uma coisa que eu insisto aqui, falo muito, é ainda não querer viver processos. As pessoas simplesmente querem atalhos. Pessoal, quando você atalha, você não viveu o processo, você não vai ter raiz consolidada, porque você não sabe, você não tem sustentabilidade dentro daquilo que você conseguiu de resultado. É a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que não tem educação financeira nenhuma, ganha um prêmio da Mega Sena. A primeira coisa que ela vai fazer é começar a distribuir dinheiro para os outros. Então eu vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu irmão, vou comprar um carro e não sei o quê. E eu não sei se você sabe, mas tem estatísticas que dizem que mais de 90% das pessoas que se enriqueceram imediatamente, elas quebraram por falta de mentalidade. Quando a gente não tem a mentalidade, a gente não viveu o processo, nós vamos retornar à estaca zero. E o detalhe, muitas das vezes a pessoa volta com muito mais desafios.
é o que acontece todos os dias lá dentro do consultório. A pessoa não quer viver o processo, não quer fazer o que precisa ser feito, ela abandona e daqui 2, 3 anos ela volta com 10, 15, 20 quilos a mais e às vezes até uma patologia, uma doença aí de tabela. Outro ponto também importantíssimo, que eu achei bacana, eu estava vendo um vídeo ainda hoje, de um pessoal na academia treinando. E aí eu vendo uma pessoa mais, sabe, pacata, sem muito ritmo. E quando começou a tocar a música, era naquelas plataformas de pular, eu esqueci o nome daquilo, mas começou a tocar e a professora começou no gás total. Quando eu percebi ali, ela já estava também no mesmo ritmo. Ou seja, ela foi influenciada pelo ambiente, pela música, pelas pessoas que estão em volta. Quando você diz, eu agora vou fazer, não vou falhar, você é muito rígido na sua fala, inclusive, há uma tendência natural de você falhar. Tem gente que fala assim, não, dessa vez vai. E ela consegue até por um certo tempo, porque a força de vontade dela está alta no primeiro momento. É que o detalhe força de vontade e motivação não gera transformação. Enquanto você não adquire um nível de consciência do porquê você está fazendo aquilo, qual o significado maior por trás dessas ações que você vai fazer a partir de agora, é bem provável que você vá falhar, e quando você falha, a tendência é reforçar, inclusive, uma crença, muitas das vezes negativa, de alto fracasso. Então, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo sair dessa posição, e cada vez que você reforça esse tipo de pensamento no seu inconsciente, mais ele se consolida. Eu já falei em alguns vídeos por aqui que a trilha neural no nosso cérebro é como se fosse um trieiro, né, onde as pessoas passam num campo deserto, por exemplo. Se toda vez passa alguém por ali, aquele trieiro ele vai se consolidando. Toda vez que você tem uma experiência negativa e você reafirma isso para você, isso vai consolidando e isso vai formando uma crença que é autorrealizável em você por você acreditar e você ter a convicção de que aquilo é um fato verdadeiro. Então eu achei tão interessante porque, tipo assim, a pessoa estava sem ritmo, você percebe que ela estava sem vontade de fazer aquele treino. É que com o início da música, dos movimentos, de observando as outras pessoas, a pessoa começou a se movimentar com mais intensidade. Olha só, isso é muito comum. Imagine você está na academia, você não conhece ninguém ali e você é influenciado por pessoas que você nem conhece. Então é bem fácil, muitas das vezes, você falhar quando você diz algo e continua no ambiente errado. Por isso que eu sempre digo, quando você buscar mais informações, você buscar um nível de consciência elevado, você começar a perceber que você vai ter que renunciar a alguns lugares, renunciar a algumas conversas, algumas pessoas, você não vai conseguir uma transformação de fato verdadeira. Semana passada, eu estava atendendo uma jovem do interior, e aí eu falando sobre a questão do ambiente, das pessoas, o quão isso influencia no nosso comportamento, ela falou assim para mim, uai, Ronaldo, do jeito que você está falando, eu vou ter que separar do meu marido. Eu falei, jamais, eu sou totalmente a favor do relacionamento consolidado e firme. É que aí ela foi me explicar, porque o marido, por exemplo, todo final de semana gosta de tomar cerveja e faz questão dela tomar cerveja com ele. Ou seja, ela está resistindo, já tem 2 meses que ela está resistindo firme, ela tomou algumas poucas vezes com ele, uma quantidade bem menor, e isso é tão interessante que só para você ver o resultado, ela já conseguiu perder 10 quilos aí em aproximadamente 60 e poucos dias. Então ela está firme no propósito. É que o detalhe, isso não é a realidade que ela vive. É uma pessoa que tem firmeza, mas se ela não mudar o mindset dela de pensamento, daqui a um tempo o inconsciente dela vai jogar ela numa situação onde ela venha fracassar. E o detalhe é uma coisa que a gente tem que entender. Principalmente, né, marido, esposa, tem um peso muito forte sobre os nossos comportamentos e nossas decisões. Querendo ou não, é nosso companheiro, nossa companheira. E a gente tem que tomar decisões
compartilhando isso com o teu companheiro. É que tem coisas, por exemplo, que são individuais, igual eu falo, a minha saúde, o meu físico, é que sou eu quem tenho que tomar conta, não é o meu companheiro. Na igreja, né, na espiritualidade, a gente fala que a salvação é individual, ela não é coletiva. Então não adianta eu ser salvo e a minha esposa não, ou vice-versa. Ambos precisam fazer a sua parte. Você é único, a outra pessoa também é única. Quando vocês se casam, vocês são apenas uma só carne, né? Mas você precisa cuidar aí da sua parte física. Então, se seu marido, sua esposa não pratica exercício, não se alimenta bem, isso não justifica você caminhar junto nisso aí. Quantos casais eu observo hoje dentro de consultório, principalmente no primeiro ano de casamento, que engordam aí 5 a 10 quilos os dois juntos? Aí depois um começa a ligar o sinal de alerta e começa a buscar. E pode ser que os dois vão na mesma direção e pode ser que às vezes não, apenas um. Então isso aí é algo muito individual e que a pessoa tem que compreender. É que principalmente o nosso cônjuge, ele consegue ter uma interferência direta a nós, né? Com o nosso cônjuge a gente tem o quê? Intimidade, ou seja, é uma intimidade genuína. Então, eu sempre digo assim, o seu cônjuge, ele conhece sua dor, sua fraqueza, tudo, inclusive num processo de discussão, ele vai ou ela vai diretamente naquele ponto fraco, porque ele te conhece tão grandemente, tão forte, que vai te interferir ali. E muitas das vezes alcança ali e a pessoa acaba num processo aí de discussão, algo mais terrível. Essa semana, inclusive, né, uma paciente minha também, ela relatou assim: Ronaldo, eu vou indo bem, mas aí meu marido chega no final do dia, me traz pamonha, me traz às vezes coxinha e eu não resisto. Ou seja, ele sabe até os seus gostos, né? Porque igual você sabe que gosta de pamonha, ele vai querer lhe agradar. Isso é um agrado. Ele não faz isso de maldade, mesmo sabendo que você está ali no seu processo de emagrecimento. E tem gente que faz de maldade também. Por quê? Porque se às vezes que isso aí é um outro trabalho, é um outro nível de mentalidade. A pessoa percebe que o cônjuge está evoluindo e ela não quer que ela ou a outra pessoa seja melhor do que ele. E isso aí é um nível, uma falta de consciência grande. Eu digo sempre o seguinte: se minha esposa tem capacidade de melhorar e às vezes ser melhor que eu em muitos aspectos, cara, eu fico muito feliz porque ela está se desenvolvendo. E uma coisa eu sei, quando o outro se desenvolve e eu tenho um casamento, um relacionamento saudável, eu também irei me desenvolver. Né? Cristo falava que, como é que é? Eu não vou me recordar direitinho, mas assim, a mulher chega para Cristo e fala assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou seja, se a pessoa ali tem condições de ter um resultado melhor, você também vai ser beneficiado dessas migalhas que vão espirrar em você. A gente sempre sofre ali, né? A gente respingos, vamos assim dizer, daqueles comportamentos das pessoas que estão mais próximas a nós. Então, se teu esposo, tua esposa, por exemplo, começa a prosperar financeiramente mais, cara, automaticamente isso vai refletir na sua vida. Se a sua esposa, seu marido, seu cônjuge também, ele começa a entrar num ciclo de depressão, de doença, você tem o respingo disso aí devido à proximidade e intimidade. E aí o que acontece? Nesse caso dessa paciente, o marido está sendo sabotador dela, porque ela tem o ponto fraco dela alimentar. E ela vai se corromper nessa situação, mesmo estando firme dentro daquilo que ela falou. Então olha só o quanto que isso, como diz, interfere muitas das vezes nos resultados que a gente deseja. Tem hora que a gente precisa, inclusive, se for o cônjuge, entrar num acordo. Quando é parente, amigo, é mais fácil, você se afasta de uma maneira que não seja agressiva, que não pareça ignorante, alguma coisa, você vai se afastando e naturalmente até mesmo a pessoa vai percebendo que você tem outras prioridades. E aí vai acontecendo de uma maneira natural. Mas quando é muito próximo, essa interferência ela é direta. E isso ou vai atrapalhar os seus resultados ou vai acelerar. Então é 8 ou é 80. Pessoal, e se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, eu gosto muito que vocês curtam, compartilhem, comente. E se você é novo por aqui, comece a seguir o canal, que sempre eu gosto de trazer esse tipo de reflexão
que pode ajudar aí você na sua construção do seu emagrecimento, da sua saúde, do seu entendimento e por aí vai. Nós temos os nossos materiais aqui na descrição desse vídeo. Tem materiais aqui de R$9, eu acho que o mais caro aqui é R$34,90, que são materiais completos que eu elaborei já há alguns anos. E assim, a gente só vem melhorando eles, e quando você começa a aplicar, você vai ter resultados bem satisfatórios. Então, como mensagem final, entenda o seguinte: quem está à sua volta interfere diretamente nos seus resultados. Comece a andar com pessoas que vão acelerar o seu resultado ao invés de atrasá-los. Ah, mas é meu cônjuge. Entre em acordo. Tenha uma conversa franca. Quando você é franco e verdadeiro, a outra pessoa entende. Agora, se você for falso ou às vezes muito superficial, outra pessoa também não vai entender. E tem casos mais graves que aí, igual eu falo, a discussão tem que ser feita em consultório terapêutico, beleza? Turma, pessoal, agradeço por você ter vindo até aqui comigo. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez e compartilhando mais um pouquinho de entendimento aí, beleza? Grande abraço a todo mundo.